Eu gostaria de sugerir que logo no início dessa reunião a gente fizesse uma rápida apresentação, né, de cada um dos participantes, porque eu, pelo menos, não conheço várias pessoas da equipe. Seria bom a gente começar a se reunir, sabendo quem é sobre cada um. Então, vamos lá. Eu começo, depois eu vou passando a bola, cada um passa a bola para o seguinte. Então, eu sou Roberto Brandão, sou coordenador executivo do projeto da parte GESEL, né? E eu sou economista, trabalho com o Univalde já há mais de 10 anos, né? E sou especialista em finanças e regulação, e a gente está com esse projeto aí já há quase 2 anos, num périplo de aprovação, com Júlia, etc., e a gente finalmente saiu. Então, o Jorge. Bom dia. Meu nome é Jorge Açoca, eu sou aluno de doutorado aqui na Unicamp, o professor Pajá é o meu orientador, né? Sou formado em engenharia elétrica lá pela Poli, em sistemas de potência. Trabalhei muito tempo também nessa parte mais a parte de distribuição, né, automação da distribuição, e também trabalhei alguns anos na CPFL, que é mais a parte de distribuição, né, no planejamento energético, mas com a parte de comercialização de energia, compra e venda, né, e, bom, espero contribuir aí bastante aí para o trabalho do projeto. Pedro? Bom, sou Pedro Vardiero, sou aluno de doutorado do PPE, sou formado tanto na graduação quanto no mestrado em economia, também na UFRJ, e há alguns anos já eu trabalho no GESEL como pesquisador, né? Então, trabalho junto com o Brandão, trabalho junto com o Maurício, e estou integrando a equipe aí do projeto de reversíveis. Passar para o Murilo, que tem uma trajetória aí parecida nesse final. Tá desligado. Abre o microfone, cara. Olha só, em anos de Apirim e comecei esse capítulo. Só uma ressalva, Brandão, eu acho que a gente agora atingiu os 12, né? Tem que tomar cuidado para alguém não estar ficando de fora aí, ficar de olho no WhatsApp ou no e-mail. Como eu sou usuário, eu vou ser avisado se alguém ficar de fora. Então tá bom. Perfeito. Segue lá, Murilo. Valeu. Bom, então eu sou Murilo, pesquisador lá do GESEL, também, assim como o Pedro, integrando essa equipe, principalmente aí que está rodando o Plexus, né? Está desenvolvendo esse conhecimento aí no software. Sou formado em Engenharia de Recursos Hídricos, fiz mestrado no Planejamento Energético da COP, e agora sou aluno de doutorado com o professor Djalma e o professor Glauco lá no programa de Engenharia Elétrica, lá da COP também. Vou passar a bola aí também para a gente não ficar muito tempo nessas apresentações, vou passar para a Miriam. Miriam, isso. Bom, eu tenho 35 anos no setor elétrico e principalmente na CESP, né, Companhia Energética de São Paulo, e há 18 anos eu criei a EDAI de Engenharia, que é uma empresa para prestar serviços, né, de consultoria para o setor elétrico, principalmente no planejamento energético, e fazer P&D. Trabalhei 8 anos no ONS, na parte de programação diária, e também como consultora na área de planejamento energético na EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, aqui de São Paulo, e na CESP. Esse é o 4º P&D que a EDAI desenvolve. Camila. Meu nome é Camila, eu sou formada em Engenharia Elétrica na Federal do Mato Grosso, e eu fiz mestrado também em Engenharia Elétrica na USP em São Carlos. Estou trabalhando no GESEL também agora como pesquisadora, e estou fazendo agora doutorado na COP, em Engenharia Elétrica também com o professor Djalma e o Glauco. Pode passar aí para o Gabriel. Bom dia, eu sou o Gabriel Castro, sou aluno de doutorado no planejamento energético na COP.
sou engenheiro eletricista, formado na UNB, e fiz o mestrado também em planejamento energético. Trabalhei na Eletronorte e na EPE, na Superintendência de Planejamento da Geração, e estou agora nesse projeto de OHR, já tenho experiência com complexos que eu usei no mestrado, né? Então estou ajudando aí com essa parte. Falta a Ana, né? Oi, eu sou a Ana Carolina Chaves, eu sou formada em Engenharia de Petróleo pela UFRJ, atualmente estou fazendo um doutorado na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, na ENSE, e sou pesquisadora do GESEL agora, trabalho mais diretamente com o Brandão, e é isso. Foi todo mundo? Bajai. Eu acho que faltou o Júlio, né? Falta o professor Bajai. E um guest ali que eu não sei quem é, né? Então, sou eu, porque o meu computador está sem som, mas eu vou sair para não... Eu vou falar rapidinho que eu sou engenheiro químico, estou fazendo pós-doutorado no IASA, que é o Instituto Internacional de Sistemas Aplicados, nessa parte de usina reversível mesmo. E isso aí. Bom, acho que só faltou eu agora. Quem assistiu à apresentação aí, minha apresentação no workshop, já conhece a minha trajetória, mas para quem não esteve lá, eventualmente, sou engenheiro mecânico, né, formado pela Unicamp, logo nas primeiras turmas, e fui contratado bem cedo, com 24 anos, né, para dar aula na graduação, e me aposentei, na verdade, agora em 2013, mas continuo colaborando com o curso de pós-graduação em Planejamento de Sistemas Energéticos da Unicamp, eu fui um dos criadores, e também com o Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, e também fui um dos criadores. Aí, né? Algumas atividades, depois de aposentado, eu desenvolvo pela própria Unicamp, e outras como consultor, utilizando outras. Então, particularmente nesse projeto, eu estou via uma empresa de engenharia, que chama INCPAR. Eu queria falar duas palavrinhas sobre meu colega, o professor Paulo Barbosa, né, que está numa situação semelhante à minha, só que ele é um pouco mais jovem, né, se aposentou ano passado. Ele é engenheiro civil, chegou a ser diretor da Faculdade de Engenharia Civil, é um grande especialista em recursos hídricos, né, e também na parte de planejamento energético, já atuou junto com a Miriam num projeto de P&D na CESP, envolvendo usinas reversíveis. Né? Ele não está participando dessa reunião e também, infelizmente, não pôde participar do workshop de kickoff, porque ele está no exterior. Ele volta no final do mês e, a partir de então, ele estará trabalhando conosco. Então, conforme eu expliquei no workshop de kickoff, nós temos aí uma equipe paulista, né, que vai estar interagindo aí com vocês aí da equipe carioca, né, de GESEL e né? E a equipe paulista, assim, da Unicamp, como professores nessa situação aí de, costumamos dizer, semi-aposentados aí, temos eu e o professor Paulo Barbosa, né, e nós vamos estar trabalhando o tempo todo junto com a Miriam, né, que acabou de se apresentar, e tem o Jorge Açúcar lá, também, que vai estar participando da nossa equipe. Então, nós vamos estar realizando um trabalho conjunto lá em São Paulo e interagindo com vocês aí no Rio, sempre que necessário. Isso. Eu gostaria aí, faltou aqui, eles não podiam, mas essas reuniões, sempre alguém não vai poder. Então tem que relaxar em relação a isso e gravar e botar no YouTube e depois assiste, fazer uma coisa mais simples. Né? Então tem o professor Djalma Falcão, que é o orientador do Murilo e da Camila, que é uma pessoa conhecida do setor, engenheiro eletricista, referência, né? E o professor Glauco também. Né? E eu queria falar um pouco, nós temos um cronograma
que você olha as principais atividades, ele parece uma coisa simples. Só que depois você vai ver, sobretudo no primeiro ano, sobretudo nos primeiros 6 meses, ele é bem complicado, porque a gente vai ter que interagir, entre nós para produzir os entregáveis, sobretudo dos primeiros meses. Por exemplo, o Julian, falando aqui um pouco da equipe, o Julian, ele é o nosso homem especializado é um guerrilheiro das usinas reversíveis, e é o nosso homem especializado em reversíveis de uma forma geral, conceitualmente, mas na parte de localização de aproveitamentos. Ele tem um trabalho que ele vem aperfeiçoando há bastante tempo de modelos robotizados para localizar aproveitamentos. O que é uma maravilha, mas também ele é um problema, porque para a gente tem que demonstrar que as reversíveis são, ou não, viáveis para o SIM, né? E a gente tem que fazer isso através de exemplos, né? A gente não está se propondo a fazer digamos, uma metodologia genérica para a escolha do melhor aproveitamento. Não, a gente quer mostrar que uma reversível grande é viável. Se uma grande é viável, provavelmente várias pequenas também serão, né? E a gente precisa de alguns exemplos, uns exemplos que a gente possa modelar os benefícios. Os benefícios a gente vai modelar no Plexus, em parte, e provavelmente a parte elétrica, não sei se vai usar o Plexus ou não, mas esse é um tema lá do professor Djalma. Então a gente vai usar ferramentas para modelar benefícios de um número limitado de usinas, né? Então, essas usinas elas não vão ser ótimas, elas vão ser bons candidatos. O Julian bota um robô para rodar e ele te volta com 40 usinas. A gente não tem como modelar 40 usinas no Plexus. Não sei nem se a gente tem como modelar 10. Então, a gente precisa ter uma discussão, em parte conceitual, em parte de sensibilidade nesses primeiros meses, para dar uma instrução. Julian, procura esse tipo de coisa, nesses lugares. Ah, mas tem outro lugar que é ótimo. Beleza. Anota aí, diz para o pessoal da FE, mas vamos limitar um pouco o nível de escolha do Julian para que ele consiga, porque assim, ele vai botar o robô vai achar um monte. Ele e nós vamos ter que eliminar a maior quantidade possível desses para a gente fechar numa pré-lista para, no fim das contas, chegar de 3 a 5. Né? Isso daí, eu acho que esse trabalho não vai ser... Ele é sensibilidade de especialistas, a gente não vai desenvolver uma metodologia de expansão ótima, então a gente tem que interagir para chegar numa sensibilidade para a gente conseguir essa lista. E essa lista do Julia, num segundo momento, ela vai parar no Plexus. Mesmo no primeiro momento, a gente já vai testar algumas usinas fictícias, em rios fictícios, com características fictícias, mas no segundo momento, o Julian tem que devolver para a gente usinas que, validadas pela Miriam, pelo Sérgio, pelo Paulo e pelo Jorge, tenham custos ainda estimados. No primeiro ano são estimativas, mas que ainda é uma estimativa já que alguém que entende do assunto já deu uma peneirada, né? E isso volta para o Plexus, né? As características técnicas, as econômicas vão para uma planilha. Então, esse primeiro ano, todo mundo tem que trabalhar junto. Não está aqui o Ricardo, que é outro membro importante da equipe, que é professor da UF, estava lá no seminário, e o Ricardo, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Talvez seja o Gabriel, não sei, tem alguém com o microfone aberto. Mas, enfim, o Ricardo, ele é da área ambiental, professor da UF, já trabalhou em empresas de licenciamento, e ele vai ser muito importante nessa primeira fase para descartar empreendimentos. Isso aqui eu não sei se... Talvez seja difícil de licenciar. Bom, difícil, desiste, passa para o próximo. Absolutamente não é problema, isso a gente está convicto, achar empreendimentos. Assim, em Portugal, eles têm um monte de outras para fazer. Tudo que a EDP tem 11 empreendimentos. Os últimos que ela fez nos últimos anos, só ela construiu, o resto era ligando usinas existentes.
Então, se em Portugal o cara consegue fazer um monte de coisa, aqui no Brasil não é esse o problema. A gente tem excesso de oferta, mas a gente precisa de uma interação entre as pessoas para chegar rapidamente numa quantidade de aproveitamentos que a gente possa estudar para selecionar. E aí eu acho que tem isso. Eu queria que o Julian conduzisse isso. Eu acho que a primeira coisa é definir quais são os tipos, né? E eu acho que isso tem aspectos elétricos que podem ser levados em conta, né? Tem usinas que vão otimizar o sistema de transmissão de formas diferentes e outras que não vão otimizar. Você vai colocar ela eletricamente num lugar que não tem um benefício sistêmico para a rede elétrica. Mas, enfim, então tem um aspecto elétrico, tem um aspecto de ser ciclo fechado ou não, ou ciclo aberto, ou seja, se ela conectada a uma cadeia hídrica ou não, se é num rio que verte muito ou não, se é num subsistema ou em outro, né? Também faz diferença a localização, não só elétrica, mas como hídrica da usina, também faz diferença. Tem rios que vertem muito, tem rios que vertem pouco. Se você vai conectar ela no reservatório de cabeceira ou não, tem muitas variáveis, entendeu? E a gente precisa fazer uma discussão organizada nisso para ter uma sensibilidade, opinião de especialistas, não é fazer tese de doutorado, para a gente botar na mão do Júlio uma coisa, uma diretriz, procura uma coisa com essas características, né? Eu acho que isso todo mundo tem que interagir já nessa fase do projeto. Bom, a gente fez um project que eu acho que boa parte das pessoas aqui já viu. Se alguém não viu, depois eu repasso. Talvez o Bajai não tenha visto. Quem viu, acho que foi o Paulo e a Miriam. E que a gente se deu conta disso, quer dizer, tudo e nesse primeiro ano tem muitas coisas que o Plexus tem que esperar uma definição nossa, para a gente ter uns primeiros casos para testar, e por outro lado, depois a gente precisa desse primeiro teste do Plexus, que estima os benefícios e contas preliminares do Djalma por fora, e de outros pesquisadores para estimar os benefícios, para aí o Julian conseguir realmente mapear os empreendimentos candidatos para rodar de novo no Plexus. Então, a gente viu que essa interação é muito importante nesse primeiro ano, né? E o caminho crítico é o Plexus, porque a gente vai provavelmente demorar algum tempo até fazer a atualização. A gente ainda não está com ele rodando, a gente tinha uma licença acadêmica que acabou. A gente vai fazer um treinamento, provavelmente, em Santiago, lá com o pessoal da Energia Exampla. A gente já fez um início de trabalho, de botar para dentro o PDE 2027, que, em princípio, é a nossa referência. Depois vai ter que botar para dentro o 2029. Mas a gente tem que fazer isso, tem que testar. Isso aí demora, depois que tiver o Plexus, demora uns 2 meses, mais ou menos. Então... Roberto. Diga. Posso interromper um minutinho, antes que você avance o assunto aí? Olha, eu considero de extrema importância a gente observar o que foi dito na nossa última reunião, no dia 5 de junho, lá em Campinas. Estávamos o Maurício, o professor Paulo e eu, e o Jorge deixou bem claro que as empresas financiadoras, elas querem que a gente coloque foco na região sul, que é onde estão as usinas dela. Então, muito louvável isso que o Julian, eu conheço bem o trabalho do Julian, né? A gente já participou de muitas coisas juntas, ele vai realmente percorrer todas as possibilidades pelo país, mas a gente tem que olhar com olhos de lince a região sul, ali a região do Uruguai, aquela região, principalmente onde estão as usinas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, tá? Então, a gente não pode se perder disso aí. Tá? Bem observado. Inclusive, segunda-feira, o Marcos Santana, na abertura do seminário, ele fez uma colocação ali que ficou muito clara, né? Vocês perceberam que os financiadores
querem ter ali uma oportunidade de retorno, tá? Então, isso aí é uma coisa que a gente não vai poder fugir. Só isso aí. Duas coisas. Isso aí eu acho que tem que estar contemplado. Eu acho que, sem dúvida, dessas 3 a 5 usinas, pelo menos uma tem que ser no sul, né? Com certeza. Com certeza tem que ser no sul. E a que eles vão escolher, a que vai ser escolhida, no fundo, eles é que vão escolher. Com a gente, mas eles é que vão escolher. Então, isso aí eu acho que está contemplado. Então, das 3 a 5, pelo menos uma teria que ser no sul, bem escolhida de preferência. E a usina que vai ser eleita para ser detalhada no segundo ano, não temos que nos preocupar com isso agora. Agora, lembrando o seguinte, do ponto de vista de gerar negócios, esse empreendimento que a gente vai detectar, ele não é, e a gente não tem uma concessão associada, nem a gente tem uma outorga para estudar. Então, ninguém tem direito sobre empreendimento algum que saia daqui. Então, isso aqui não gera possibilidade de negócios diretamente, esse empreendimento, para nenhum dos controladores. Então, você tem, naturalmente, um interesse deles pela área deles, mas eles não têm nenhuma... Se for fazer a usina, e se escolher o lugar que a gente escolher, vai ser objeto de um leilão. A única vantagem que vai ter é que quem está participando conhece um pouco melhor o empreendimento do que os outros, mas não é mais do que isso. Mas foi bem observado, a gente não pode esquecer do Sul, e o Sul tem características boas, né? Os rios vertem muito, então é bom botar uma reversível no rio que verte muito. Ali a geração do Sul tem pouca reservatório, então a própria geração hídrica ela é muito volátil, e você tem uma presença de geração eólica que não é tão grande assim, mas é expressiva e é super volátil. Então ali é um bom lugar ali é um lugar que tem muitos méritos. Mas dito isso, quer dizer, eu acho que, novamente, a gente tem talvez até excesso de lugar bom para fazer reversível. A gente tem que fazer um filtro bem feito, e a Miriam observou bem, nesse filtro, uma atenção especial ali para o sul tem que ser dada, não exclusiva, mas tem que ser dada. E depois a gente vai ver o que mostram, né? Ali é melhor, é pior. A gente vai ver. O sul tem um problema, que eu acho que é problema ambiental. Ali é difícil de licenciar, né? Não é fácil licenciar uma usina no sul, não. Então, o Ricardo, eu acho que ele vai ser mal. Ele vai ser mal. Não seja assim, Roberto. Não seja assim. Cadê o Ricardo aí? Tô aqui. Pessoal, você está disfarçado. Você está disfarçado aí como guest, sem o seu rostinho. Me desculpem, gente. Eu estava numa outra reunião, acabei de desconectar. Já estou há 10 minutos escutando os senhores. Desculpem o atraso. Eu concordo que o licenciamento ambiental no Sul ele é mais criterioso junto à FEPAM, mas ele não é impossível. Ele é muito organizado, entendeu? Então, os licenciadores, o órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, em específico, ele é bastante organizado. O IAP, ele é um pouco mais, que o Instituto Ambiental do Paraná, ele é um pouco mais xiita, e o IMA, em Santa Catarina, também é um pouco mais encrenqueiro. Mas, via de regra, eles são encrenqueiros, mas funcionam muito bem. Não tem ausência de informação. No licenciamento ambiental, a pior coisa do mundo é quando você tem uma ausência de informação. O órgão ambiental não responde. Tá. Mas eu estou aqui escutando, viu, cara? Tá. Você não botou o nomezinho aí, ficou como guest, você estava de pessoa secreta na eu sei usar o aplicativo, daqui a pouco eu já boto meu nome aqui. Deixa comigo. Só clicar no guest e botar o nome. Mas, enfim, então... Mas, só para frisar, a gente tem que interagir bastante. Essa parte, digamos, a gente tem que fazer uma rodada de especialistas, primeiro para definir critérios para a localização daquilo que a gente quer, que a gente acha que é mais interessante. A gente vai testar isso no Plexus, quando a gente tiver com o Plexus em cima, e depois a gente vai, com base no que o Plexus mostrar de benefícios, e eu acho que também a equipe do Djalma mostrar, a gente faz a localização em definitivo. Nesses primeiros meses, tem uma outra atividade que eu acho que é onde a gente tem que focar nos primeiros meses, são os primeiros entregáveis do projeto. Os primeiros entregáveis são revisões bibliográficas.
revisões de literatura, pesquisa na internet, sobre regulação, sobre aspectos técnicos, né? Vamos lembrar que os entregáveis, eles têm datas e eles estão associados a faturamento, né? Então, é importante a gente estar ligado. Acho que nesse início de projeto, a gente pode até trabalhar em paralelo nas partes dos relatórios que competem as diversas equipes, mas lembrando que a gente tem que interagir para dar um norte para a seleção de empreendimentos candidatos, para não cairmos em tentar testar tudo, a gente não vai testar nada, né? Eu acho que esse é o ponto, talvez, de atenção. Fora isso, a gente está fazendo um site. Eu gostaria que quem tenha material de referência, acho que só o Júlia manda para a Ana, porque a gente vai montar um site, a gente vai ter as apresentações dos seminários, vai ter uma área de notícias, eventualmente, e vai ter os produtos do projeto, e vai ter os vídeos de coisas que a gente acha que é bom divulgar. O que vai ter de material de referência? Pode ser PowerPoint, pode ser texto em inglês, em português, pode ser vídeo. A gente monta ali um material de referência de forma que alguém que venha de fora possa ver, olha, aqui eles estão reunindo uma base de conhecimento. Além disso, essa apresentação que eu já fiz no fundo no seminário, que eu vou gravar, não vou repetir aqui para vocês, eu gravo e boto lá. Mas eu queria fazer agora toda semana, não sei se nas quartas-feiras é o melhor dia, hoje quase todo mundo conseguiu, então foi bom. Eu queria fazer todas as quartas-feiras, alguém de uma das equipes fazer uma palestra, uma coisa introdutória para pessoas inteligentes, mas uma coisa introdutória, usando a Pirino, usando a videoconferência, a gente grava. Então, o Ricardo poderia fazer uma, o Julian vai fazer uma daqui a 2 quartas-feiras, né? Essa de hoje, as pessoas já viram, eu vou gravar e vou botar no site. E a gente, eu acho que talvez o professor Bajai, o professor Paulo, possa fazer uma apresentação também da parte de custos, aspectos de engenharia, né? Uma pena que vocês não assistiram à reunião que teve ontem do Felipe da EDP na EPE, lá com o pessoal do André, porque o cara, ele mostrou ao que ele veio, né? No seminário ele falou em meia hora, lá ele falou em 2, mesmo assunto, mas entrando em cada uma das 11 usinas, chamando a atenção quando tem um aspecto construtivo interessante, ou a razão de que fizeram assim, fizeram assado. Realmente eu não sabia que eles iam mandar uma pessoa que conhece todos os projetos, e alguma coisa eu consegui absorver, mas eu não sou engenheiro, não sou especialista, algumas coisas escapam. Por exemplo, Julian, vocês talvez saibam isso, mas eu não sabia. Essas usinas que têm variação do nível a montante muito grande, elas pedem um tipo de bomba variável lá que não precisa em outros projetos. Por exemplo, não sabia disso. Então tem aspectos mesmo de tomada d'água, de projeto, de como é que você coloca o transformador numa caverna, que aquilo ali explode, então tem um monte de coisinhas, de pérolas de sabedoria que foram muito boas. Mas, enfim, então acho que assim, a gente tem relatórios, não sei se a Ana talvez pudesse compartilhar a lista dos relatórios, né, que estão previstos para os primeiros meses, e eles tem um que é mais, digamos assim, se eu não me engano, são 2, agora me escapa, um que é mais a parte tecnológica, e o outro é mais a parte regulatória. Existe algum nível de superposição entre os dois, porque os dois vão ver aspectos históricos, experiências internacionais. Então tem uma superposição, por exemplo, você está vendo Portugal, a gente tem que ver quem é que fala do que tem em Portugal, porque tem vários empreendimentos e tem aspectos regulatórios relevantes, para não ficar uma coisa muito redundante, mesmo que sejam equipes diferentes, a gente tem que ter algum nível de troca de informação para a gente não fazer coisas muito estanques. Então, a gente precisa fazer, eu acho que essa ferramenta que a gente tem aqui, limitada a 12 pessoas, ela é bem útil, a Pirino, eles estão mudando de site, mas isso funciona, sempre dá problema, mas sempre funciona.
a gente consegue usar. Então, e dá para trabalhar. Diga, alguém falou? Eu acho que essa organização inicial está muito boa, lá, esse período aí de nivelamento que você está prevendo, eu acho que é essencial para a gente começar bem o trabalho e dividir tarefas também em relação à redação aí desses primeiros entregáveis. Aí, né? Agora, tem alguns pontos que rapidamente eu queria levantar. Né? Primeiro, em relação às apresentações lá do workshop, do kickoff, aí, eu pedi até para a Ana me gravar, né, porque eu queria dar uma olhada com mais calma neles aí, antes até dessa nossa reunião de hoje, né? E eu tive problema com a apresentação da IDP, lá, que ela é muito grande, tem um filme associado, sei qual é que eu tentei abrir, o arquivo corrompeu. E é uma apresentação que, principalmente nós que vamos estar mexendo com detalhes aí, técnicos das usinas, ela é uma apresentação muito importante. Então, é claro que eu acho que vale a pena colocar todas as apresentações feitas aí no workshop, né, do kickoff aí nesse portal, né, do projeto, né? Mas particularmente então essa DDP aí eu vou ficar aguardando, né, vocês disponibilizarem lá, porque a versão lá em PowerPoint eu não conseguia abrir aí por problema de alguma funcionalidade. Professor, essa da EDP tem a versão em PDF dela. Ela não vai ter aquele videozinho, mas o conteúdo principal tem. A Ana tem, eu tenho, a gente disponibiliza sem problema. Tá? E para o site depois a gente tenta colocar as duas versões, né, em PDF e em PowerPoint, para ter a opção de ter o videozinho também. Então, se vocês puderem me mandar então essa versão em PDF aí, né? Eu gostaria de começar já a estudar com mais calma, né? Mas já tem uma coisa muito melhor. Aquela mesma apresentação ele fez na EDP com 130 slides e que tem detalhe construtivo de projeto. Ele pediu, inclusive, só para o nosso uso, ele pediu para não divulgar, né? Então é só para o nosso uso, mas ele cedeu lá para a EPS, cedeu para a gente, disse, não, isso aí não bota na internet, não. Tá? A do seminário, tudo bem, que ela é uma coisa mais simplificada, mas aquela ele pediu para não divulgar, mas a Ana te manda. Agora, qual o problema? Essa apresentação, esse PowerPoint dele, ele tem alguma coisa misteriosa que ele só funcionou 100% no computador do Felipe. Porque na hora ele botou o computador dele, no meu funcionou perfeitamente, 000, sem problema, só que demorava 15 minutos para abrir. 15 minutos. E aí funcionava perfeitamente. Até eu levei meu notebook no dia, porque, bom, já está com a AD, eu plugo. E funcionou também no lado da EPE, mas todos os outros que a gente testou, ela ou demorava para abrir, ou não abria, ou vinha com as fontes erradas, não entrava em ação, inferno. Então essa apresentação dele era meio... Mas de repente, se você não conseguir abrir, a que a Ana vai te mandar, que tem os vídeos, que tem tudo, e que tem os 130 slides lá da EDP, inclusive tem uma apresentação do Vendas Novas 3, que diz que é uma usina estado da arte, é muito boa, é essa que faz regulação de frequência, segundo ele, teleregulação. Que é um nome ótimo, né? Regulação de frequência secundária é um nome horroroso. Ninguém entende o que é, eu quero teleregulação. Teleregulação, você entende o que é, os portugueses. Não é muito melhor? Mas que nem o Pedro comentou, então é interessante, particularmente no caso dessa apresentação, mandar sempre para a minha versão PDF, que em geral dá menos problemas aí para poder visualizar do que quem tiver uma... de fato pode ser problemático. Agora, um outro ponto só que eu queria rapidamente levantar, eu acho que dentro desse espírito do nivelamento, né, que está tendo aí essas primeiras reuniões, seria, a meu ver, muito importante a gente conhecer melhor, né, os dois softwares principais que a gente vai estar usando no projeto, né, que é o software do Julian, né, que faz a localização aí dos empreendimentos, né, saber um pouco mais dos detalhes, né, de como funciona esse software, né, para a gente poder
interagia de uma forma adequada com o Júlia, né? Passando recomendações, condições de controle, enfim. Então, uma apresentação detalhada do software do Júlia é importante, né? E a outra é do Plexus, né? Porque, na verdade, eu assisti a apresentação lá do técnico aí da empresa lá que comercializa o software, né? Mas foi uma apresentação muito genérica, que ela dá uma ideia do potencial do software, né? Mas ele dá muito pouca informação sobre como, de fato, esse software pode ser utilizado dentro do sistema interligado brasileiro, meio que substituindo aí, né, em termos de possíveis resultados aí, e tal. Como houve, então, já algumas dissertações e teses, talvez, aí, na COP, que utilizaram esse software aí para trabalhos acadêmicos, ou talvez de projeto, enfim, né? Então, acho que uma apresentação, né, desse software no contexto desses trabalhos que foram feitos lá na COP, né, seria muito importante, porque realmente essa apresentação lá do workshop Kickoff, assim, ele dá umas ideias gerais interessantes do projeto, mas ele não esclarece como que a gente pode brincar com ele no contexto do nosso sistema interligado. Então, eu vou sugerir para o Gabriel fazer uma apresentação. Gabriel, você pode semana que vem, quarta-feira? Gabriel está aí. Estou vendo ele aqui. Tira o microfone, cara. O microfone está fechado. Bom, eu vou pedir. Eu acho que estava com um problema de internet, então talvez ele não esteja muito. Vamos pedir, eu acho que semana que vem está aberto. O Julian vai falar sem ser quarta-feira na outra. E aí, na que vem, podia ser o Gabriel. Se o Gabriel não puder, a gente marca para depois. E podia talvez ser o Bajai. Dar uma noção de aspectos construtivos, de custos, a parte bem de engenharia de construção de barragens, quais são os drivers de custos, quais são as limitações. Isso também, o Felipe falou várias coisas ontem. Ele deu mas eu não saberia reproduzir, eu não sou especialista. Nesse sentido aí, duas coisas. Assim. Se o Gabriel puder fazer essa apresentação lá sobre esse software usado aí nas dissertações e teses na semana que vem, eu acho que talvez seria mais interessante em termos de sequência, de timing, né? Mas eu me proponho, né, a combinar com a Miriam, né, uma eventual apresentação nessa linha lá que você está falando, de características aí de usinas, aí a Miriam tem essa experiência recente dela aí nesse projeto aí com a CESP, que eu próprio também não conheço os detalhes aí, mas eu tenho um orientado de doutorado que vai defender tese no final do mês, eu preciso revisar os capítulos dele ainda. Então, para a semana que vem, eu tenho que preparar alguma coisa, e como isso também dependeria de conversar com a Miriam antes, aí, eu preferia deixar para daqui umas 2 semanas. Aí eu e Miriam conversamos direitinho e podemos fazer uma apresentação nessa linha que você falou, né? Mas, se for possível, na reunião da semana que vem, uma apresentação sobre as aplicações do Plexus, né? Nessas dissertações, aí, para a gente ter um sentimento melhor aí, de como ele pode ser usado no sistema interligado nosso, talvez seja o melhor arranjo. Uma outra coisa que eu me proponho fazer no início da minha apresentação, aí, eventualmente com a Miriam, né, falar um pouco dos vários sistemas de armazenamento possível, né, porque, que nem eu falei na minha apresentação lá do workshop de Kickoff, né, até alguns anos atrás, usinas reversíveis, elas eram vistas como uma tecnologia de atendimento de ponta, essencialmente. Estavam lá, então, competindo com turbinas a gás, enfim. E o que havia de regulação, por exemplo, era para atendimento de ponta. Então, essa é uma grande discussão que a gente vai ter que levar no projeto, né? Que no Brasil nós não temos, por enquanto, né, regulação para atendimento de ponta, por várias razões, enfim, aí, que eu até comentei um pouco na minha apresentação. Mas, hoje em dia, vários países estão começando a
a implementar, fazer pilotos, né, para mercado, para sistemas de armazenamento, onde as usinas reversíveis vão estar competindo com baterias, sistema de ar comprimido, enfim, né? Então, eu posso, para essa minha apresentação daqui a algumas semanas, aí, resumir um pouco, né, essas tecnologias aí de armazenamento que as reversíveis aí vão estar competindo, né, e falar um pouco aí das vantagens comparativas, quer dizer, vantagens e desvantagens de cada uma dessas tecnologias, né, para a gente sempre ter uma noção, né, de como que as reversíveis estão em relação a essas outras tecnologias, né, para na hora que a gente for analisar a regulação mais recente, né, de mercado para armazenamento, a gente poder, vamos dizer assim, ter uma boa noção, né, do espaço que tem para reversíveis e o espaço que tem para as outras tecnologias de armazenamento. Então, eu me proponho a preparar alguma coisa, mas não agora, para a semana que vem, para daqui a umas 2 ou 3 semanas, alguma coisa sobre as reversíveis, aspectos técnicos, aí eu vou ver com a minha como que a gente pode fazer isso, e falar um pouco, antes disso, um pequeno resumo sobre as várias tecnologias aí de armazenamento, que as reversíveis vão estar, né, competindo com essas outras tecnologias, vantagens e desvantagens de cada uma delas. Ok? Ok, falei com o Gabriel, que está com problema de conexão na internet. Ele disse que quarta-feira, semana que vem, de manhã ele não pode, mas pode à tarde. Então, vou pedir para a Ana, ele está voltando aí, trocou de rodeado. Mas, então, ele poderia à tarde, marca à tarde, sei lá, 2, 3 horas da tarde. E aí o Gabriel fez uma dissertação de mestrado sobre armazenamento em usinas heliotérmicas. A heliotérmica ela pode ter um armazenamento, e ele fez uma modelagem, sim. Ele e o Gabriel Cavados, um outro Gabriel, eles reproduziram o PDE, acho que em 2022 ou 2023, reproduziram no Plexus e fizeram suas respectivas dissertações. A gente talvez chame para o projeto também um colega lá, também da PPE, que também fez mestrado na PPE, do colega do Murilo, ele é da elétrica também? Isso, o Fábio? Não, o Fábio é da pesquisa ambiental na UFRJ e está no doutorado do PPE, fez mestrado e está fazendo doutorado. Conheceu o Julian também aí no IASA, né? Teve no IASA recentemente. Ele também fez uma dissertação sobre eólica na região sul e que usou o Plexus também, é um cara que já mexeu, também dá uma certa acelerada. Mas eu acho que o Gabriel pode fazer uma apresentação semana que vem sobre ele, a gente pode falar um pouco também, mas apresentar a dissertação dele e as metodologias que ele usou. Eu acho que isso daí já atende o que o Bajai está querendo, pode mandar a dissertação também, está disponível do Fábio. Roberto. É interessante a gente aproveitar, você falou que ele poderia fazer a apresentação à tarde. Eu, particularmente, eu tenho disponibilidade para participar dessa reunião à tarde, mas seria bom que cada um aí comentasse sobre a sua disponibilidade também de estar participando dessa reunião na quarta que vem, não de manhã, mas à tarde. Ok, eu tenho disponibilidade. Bom, acho que todo mundo... Eu acho que quem não pode é o Júlio, que vai estar viajando. O Murilo está mais ou menos aí. Sempre vai ter que faltar, a gente grava e depois manda o link. Assim, isso aí eu acho que tem que relaxar. Assim, se muita gente não pode, a gente troca, mas se quiser todo mundo, a gente não vai conseguir. E essa coisa de gravar acaba sendo prático para isso, né? Roberto. Diga. Alô, eu posso falar? Claro. Então, eu queria já aproveitar esse assunto do outro P&D de usinas reversíveis que a gente fez, acho que gera uma certa curiosidade. Então, eu gostaria já de me inscrever, passando o Gabriel na próxima semana, o Julian na outra. Na consecutiva, eu poderia falar sobre o nosso projeto de P&D para a CESP, né, para poder abordar, para todo mundo saber o que a gente fez e conhecer as características de projeto que a gente colocou lá.
nivelar o pessoal. O que você acha? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Pode ser, então, seria o... Independente dessa que o Bajai vai também preparar sobre tipos de armazenamento e tal. Eu iria fazer especificamente sobre, de fato, o que a gente abordou e o que a gente fez. Isso é uma apresentação de quanto tempo? 1 hora, 2 horas? Não, 1 hora no máximo, 40 minutos. A gente pode, se você tiver isso pronto, Miriam, a gente podia... Traz isso na semana que vem. Eu não sei o que o Gabriel está pensando, mas eu acho que a dele não é uma apresentação muito longa. Então, se der tempo, já faz semana que vem logo. Que aí a gente já acelera. Não, semana que vem eu nem sei se eu vou poder participar, entendeu? Então, Está resolvido já. Vou ficar realmente para daqui a 3 semanas, né, no caso. Resolvido. Tá? Perfeito. Desculpa, eu estava falando aqui sem microfone. Quer que avise ao Fábio, então, para ele também trazer a dele quarta-feira que vem, e aí a gente faz a de quarta-feira que vem com a dissertação do Gabriel e a dissertação do Fábio. Eu acho que sim. A do Gabriel, eu não sei se ele está ouvindo, mas... tá sim, está aqui. Gabriel, você faz em 1 hora, mais ou menos? Microfone. Sim, pode fazer em 1 hora no máximo. Então, de repente, o Fábio... A do Fábio, ele usa vários softwares, inclusive o Plexus, na dissertação dele. Ele não usa um só. Mas pode falar um pouco dessa experiência dele, eu acho que é legal, já agrega. A gente teve um monte de alunos da UFRJ que fizeram. Tem o Cavados, tem o Gabriel, tem o Fábio. Quem mais que tem, Gabriel? Que fez? O Carlão chegou a começar, né? O Carlão não terminou. Quem mais que fez? Não estou lembrando de cabeça quem mais fez, não. Mas no fundo 3, o trabalho... uma pesquisa há um tempo atrás aí. O que foi legal do trabalho do Gabriel e do outro Gabriel Cavados foi reproduzir o PDE 2023 ou 2022, não lembro qual é. 2022. 2022. 2022. Então agora, por exemplo, a gente está atualizando para 2027, mas sobretudo a configuração do sistema hídrico é bem trabalhoso de fazer com usinas individualizadas, né? E desmembrar as séries em séries com a vazão incremental em cada usina não é uma coisa tão trivial de fazer, já tendo feito, não é uma coisa do outro mundo, mas não é tão trivial de fazer e já foi feito, né? Agora tem que atualizar, eu acho que o Murilo, que é da área, já andou mexendo nisso, só que a licença acadêmica que eles deram expirou, então a gente parou. Mas daqui a pouco vai ter a licença titular, a gente começa a mexer novamente. A gente fez também, e eu talvez possa... a gente não escreveu porque a licença acabou justamente. A gente fez uma série de modelagens com reversíveis no PDE 2022. E eu posso também, na semana que vem, se tiver tempo, relatar um pouco essa experiência, que foi bem legal. A gente ficou vários meses, acho que uns 6 meses, aprendendo, rodando, tendo reunião toda semana, o Gabriel ensinando para o pessoal, sem mexer na base de dados, modelando com vários critérios que o pessoal, o Gabriel, acho que o pessoal todo pegou uma licença acadêmica na época que tinha um solver. O Plexus ele não tem solver, né? Ele arma o problema, passa para o solver, depois ele pega a resposta do problema e joga no banco de dados e você pode consultar. Então eles davam a licença acadêmica com software, com solver de código aberto. E a gente comprou ano passado um computador muito mais rápido, né, que na época era dentro do barato melhor que tinha, e veio uma licença acadêmica com um solver, uma versão acadêmica de um solver comercial, e aí a coisa voou, né? Quer dizer, voou. E a gente fez ele ficar lento em 2 semanas, botando problemas cada vez mais complicados, né? Ele ficou lento de novo. Estava lento, em 2 semanas o Gabriel fez ele ficar lento do mesmo jeito que o outro era, mas fazendo coisas muito mais complicadas, né?
ainda com limitações, etc. A gente deve comprar um computador melhor agora. E a gente não conseguiu testar, mas a última versão do Plexus, em tese, ela é muito mais escalável para problemas estocásticos de grande porte. Muito mais escalável e, teoricamente, muito mais rápida também. Mas a gente não chegou a testar isso. A gente tinha muita dificuldade no que a gente fez de rodar um caso realmente plurianual. Um caso de 2 anos já tinha que ser um caso bem simplificado para ter a granularidade temporal mínima para você ter uma discretização semanal para estabelecer valor da água semanal ou níveis meta semanais. Você precisava de o problema já era bem grande. E o que a gente viu, só resumindo, Bajai, é que você bota no Plexus, você bota os Plexus, digamos, no estilo New Wave. O que é um estilo New Wave? Faz uma modelagem mensal, né, estocástica, mensal, você e usando uma modelagem, uma discretização temporal por patamares de carga, 3, 4, 5, 6. Você faz um plurianual e ele voa, faz tudo rapidinho. Só que aí você tenta rodar dia a dia, um ano uma sequência de dias desse modo New Wave do Plexus, e ele dá uma coisa completamente diferente. Os reservatórios esvaziam, ele começa o primeiro dá um CMO, sei lá, de 120, o outro dá de 300, dá déficit se bobear. Aí você tem que rodar o Plexus numa resolução temporal mais alta, bem mais alta. Aí ele começa a dar um resultado muito mais caro do que o original, é uma operação muito mais cara, mas que começa a se aproximar do custo da operação diária Então, isso aqui é só uma coisa que a gente ficou meses mexendo com isso, e são conclusões até interessantes. A gente viu, por exemplo, depois de alguns meses de teste, que o sistema, quando modelado com alta resolução temporal, ele verte muito mais. Ou seja, a modelização por blocos, por mês, por semana, por patamar de carga, ele erra o balanço de energia, que era o que ele deveria fazer, né? Ele erra o balanço de energia, ele cria lá umas curvas de custo futuro meio malucas, achando que o sistema tem uma produtividade louca, no curto prazo não tem, e aí se você não despachar fora da ordem de mérito, os reservatórios ficam vazios. Aí se você quiser, eu estou resumindo o que a gente fez, né? E se você quiser que ele seja, que uma modelagem tipo New Wave seja melhor, aí você tem que fechar o balanço hídrico várias vezes por semana. Isso é computacionalmente muito mais exigente. Mas aí ele começa ele apontar para um custo de médio prazo que é mais parecido com o que no curto prazo você consegue reproduzir. Isso que eu estou falando já é interessantíssimo. A gente tem muita dificuldade. As pessoas sabem o que acontece, mas ninguém consegue ver. E o Plexus ele é feito para ver esse tipo de coisa, né? Então, mas vamos fazer isso então, Gabriel e, se puder, o Fábio. A gente conversa um pouco sobre Plexus. Na semana seguinte é o Julian, sentando nas metodologias que ele usa para localizar empreendimentos. Aí na seguinte a gente vê a Miriam, o Bajai, na sequência a gente organiza lá para frente. O Ricardo, mais para frente, fizesse uma apresentação, porque na hora que a gente for caçar os empreendimentos, talvez possa ser por último, na hora que a gente for caçar os empreendimentos, entender como é que funciona, quais são as restrições, quais são os drivers. É importante o Ricardo conhecer as características físicas dos empreendimentos. É importante ver a do Júlia. Os empreendimentos têm umas características um pouco diferentes, por exemplo. Tipicamente, o Júlia está correndo atrás, eles são empreendimentos que têm muitas variações de cota, elas são rápidas para o que a gente está acostumado, e você pode ter projetos com variação de cota de 50, 100 metros, eventualmente, que eu acho que tem que ser, portanto, em áreas confinadas, senão aquilo ali pode gerar problemas, né? Então, são características que é bom talvez seja legal o Ricardo ficar mais ou menos por último, ou seja, não ser dos primeiros, e ver, sobretudo, do Julian, né? Que vai ter o material do Julian, o Julian pode passar, ou a Ana pode passar alguns materiais do Julian,
que já tem a localização de usinas, que a gente não está se comprometendo passa para o Ricardo, Júnior, aquela apresentação que tem aquele monte de usinas de grande porte, sazonais, que você localizou, porque daí ele já vê, quer dizer, tem um cruzamento ali que várias daquelas ali já saem logo de cara. Agora, não, a gente não está se comprometendo com essas que o Júlio vai passar. Tem um site australiano com 1 milhão de possibilidades reversíveis, é uma coisa absolutamente desesperadora. O cara botou um robô, achou centenas, milhares no Brasil. Mas enfim. Mas é isso, gente. Vamos acrescentar aí? Uma coisa, aproveitando, essa parte ambiental, vamos dizer, restrições ambientais, é extremamente importante, também, provavelmente, para a modelagem do Júlio, né? Então, do que eu guardei aí, o Ricardo é uma das pessoas que vai estar trabalhando mais em cima dessa parte ambiental. Na apresentação do Ricardo, seria interessante, primeiro, ele falar da possibilidade de se fazer uma espécie de um mapeamento de restrições ambientais, né? O pessoal tem começado a usar isso como uma espécie de peneira de malha grossa, né? Mostrando, por exemplo, regiões que é praticamente impossível você conseguir botar reservatório por causa de área indígena ou área de proteção ambiental, outras que são complicadas, mas que dependem, evidentemente, aí de se mostrar os benefícios e tal, né? E as regiões um pouco mais tranquilas. Então, isso seria uma espécie de peneira de malha grossa, né, para ajudar nessas primeiras simulações aí do Júlio, né, em termos de áreas mais favoráveis. E aí, é claro, existem, né, os procedimentos aí detalhados, assim, de empreendimento por empreendimento, né, que a experiência dele, então, é importante, bom, para viabilizar uma licença ambiental num determinado sítio, no caso, assim, para empreendimentos, para as características de uma reversível, né, que tipo de considerações fazer. Enfim, então, minha sugestão é separar, né, se possível, se o Ricardo achar isso viável, primeiro, assim, restrições mais gerais, assim, para orientar o trabalho do Júlio, né, nessa ideia de mapeamento, né, assim, de restrições ou dificuldades ambientais, e depois alguma coisa sobre realmente o estudo de impacto ambiental pontual. Então, no segundo ano do projeto, né, a gente vai estar concentrando num empreendimento, só fazer o pré-dimensionamento, é esse tipo de análise que vai ser feita. Então, essa é uma sugestão que eu queria dar. Ricardo, você pode... Escutei, adorei a sugestão do senhor. Eu concordo que, na realidade, o primeiro ponto seria a gente conseguir apoiar na base de dados que a gente já tem do Brasil, tá? E tentar encontrar áreas de evitação desse tipo de projeto, né? Impeditivas. Que a gente já sabe que tudo que a modelagem do Julian vai trazer, menos as áreas ambientais, vão se mostrar como áreas mais elegantes para esse tipo de projeto, tá? A gente tem já uma base de dados robusta de áreas impeditivas no Brasil, como o senhor falou, unidades de conservação, terra indígena, comunidade quilombola, cavidades naturais, dentre outras 15 áreas impeditivas. Eu tenho uma equipe que já trabalha comigo em outros projetos, que tem essa base de dados. A gente pode até espacializar isso num KMZ, no Google Earth, que fica legal, que todo mundo consegue abrir, e aí a gente passa e depois eu concordo com o senhor que vale a pena discutir a relação de aspecto e impacto, né? A ação impactante e aspecto e impacto, que é o coração dos estudos ambientais. Se eu pudesse ter acesso aos principais projetos, principalmente os maiores, de usinas reversíveis no mundo, eu começo a caçar como é que foram realizados os estudos ambientais e verificar as discussões. A gente pode bater isso com a legislação ambiental brasileira, que trata sobre, basicamente, usinas hidrelétricas, que eu acho que é o que a gente tem mais próximo, para tentar verificar alguns gargalos que podem acontecer. Só acrescentando, Ricardo, na próxima fala você apresenta, que eu acho que eu te apresentei no início, acho que você não estava aqui, você não se apresentou, todo mundo se apresentou no início. Mas talvez, eu acho que o Júlio está entrando numa outra reunião, ele me avisou que ele teria que sair um pouco antes. Mas talvez possa, se você consegue gerar um KMZ,
Você pode passar isso para o Julian e o robô dele evita essas áreas, não precisa nem perder ciclo de computador. A gente não vai usar mesmo, tem um monte, não precisa. Ah, tinha uma ótima lá, não interessa, não vai fazer mesmo. Depois que a EPE que se coce para isso, se quiser uma coisa que está fora da caixa. Eu acho que dá para colocar. O Julian ele pega dados hidrológicos e topográficos e o robô dele vai caçar empreendimentos naquelas áreas. Se estabelecer uma área de exclusão, o robô não olha ali e nem perde o nosso tempo depois com coisa que não dá, né? Acho que dá para ser. Positivo, Roberto. Tranquilo. Eu acho que esse é o primeiro passo, sim. Se apresenta, Ricardo, por favor. Tá bom. Meu nome é Ricardo Félix. Eu sou engenheiro de formação. Fiz o doutorado no PPE também, sou filho do PPE. Na área de planejamento ambiental, sempre gostei muito de estudar avaliação de impacto e principais gargalos do licenciamento ambiental do setor elétrico. Sou professor da UF, há 10 anos, dou aula na graduação de engenharia ambiental, no mestrado, no doutorado. Eu tenho 3 filhos, um de 4, um de 3 e um de 1 aninho, e eu não durmo há 5 anos por causa disso. E mais ou menos por aí, tá bom? Tá bom. Vocês têm mais alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, Brandão. Diga. Essas reuniões semanais, elas vão ficar fixas às quartas-feiras à tarde ou isso vai variando? A gente sempre vai escolhendo. Tá fechado o microfone. Vamos fixar quarta-feira. Eu não entendi com o professor Djalma, talvez você pudesse perguntar, Murilo, se ele não podia essa quarta ou se ele não pode quartas. Porque, assim, todo mundo vai ter problema algum dia. Então, isso aí não... Mas se ele não puder todas as quartas, aí é outra história. Aí a gente muda o dia. Né? Eu acho que ele não pode essa quarta. Tá. E pela experiência do outro projeto, foi positivo fixar uma data na semana, né? Porque aí a gente já vai se programando já próximos 2 meses para isso. A gente passou, então ficou quarta-feira que vem, às 3 horas. A Ana manda convite para todo mundo e vai falar o Gabriel, possivelmente, se puder, o Fábio. Na outra vai ser o Julian. A gente vê se faz às 2 da tarde ou se faz de manhã. A gente pode alternar, faz 3 da tarde ou de manhã. E depois vai a Miriam e o Bajaj, a gente vai seguindo. Eu recomendo para a próxima semana cada um olhar o projeto direitinho, quais são os relatórios, porque, assim, em princípio, esse primeiro mês é mesmo uma fase de planejamento. Então, o principal é planejar. Mas, assim, na hora que você olha, você já vai reunindo bibliografia, etc. E quem tiver bibliografia, só o Júlia mandou, sobre reversíveis ou temas associados, que não seja uma coisa muito de alto especialista, que eu acho que agrega pouco no site, mas se quiser pode mandar também. Não, o cara tem que ter doutorado para ler, mas pode mandar também se for o caso. E que a gente está montando o site, que é uma coisa legal do projeto, a gente bota ali, né? Ok? E depois eu mando também o link vou subir isso para o YouTube, eu tenho que criar um canalzinho no YouTube, vou criar um canal, vou subir, e a gente, em princípio, grava as reuniões e deixa no YouTube para quem não comparecer. Na próxima, pessoal do Rio, vamos tentar fazer no GESEL, porque a gente está gastando aqui muito, se possível, quem puder ir no GESEL, porque a gente economiza algumas conexões, só vai até 12. Né? A gente está usando exatamente 12. Né? Se tivesse o Djalma ia estar... ou alguém ia ficar de fora. Então vamos tentar, quem puder, fazer... Eu faço da semana que vem do GESEL e a gente economiza pelo menos umas 2 ou 3 conexões. Ok, gente? Ok. Então, vão ser 2 anos. E muita atenção, nesses primeiros 6 meses, vão ter atividades, por exemplo, o relatório pode ser feito separado, mas a gente tem que discutir e a gente vai ter que interagir, porque
tem uma necessidade de circular informação para os critérios de decisão, tanto aquilo que vai ser modelado no Plexus, quanto aquilo que o Julian vai correr atrás. Todo mundo tem que ser ouvido, né? E não é uma coisa assim, não, me dá um parâmetro, não. É ouvir a opinião, conversar para a gente fixar uma diretriz. Não é fazer o plano de expansão ótimo, de seleção ótima de OHRs, não, é um critério razoável para que a gente possa ter candidatos, aproveitamentos de candidatos que sejam críveis, né, que façam diferença para o sistema. Acho que tem um viés, claro, que talvez na prática depois deva ser abandonado, de projetos grandes, porque aí você bota um projeto grande no SIM, a gente fez isso, e o sistema muda completamente. Você bota um pequeno, não muda nada, porque não faz nem coceira, e aí você vai ter que botar 5, 6, 7, aí a gente vai ficar maluco, perda de tempo total. Então bota um grande, e a gente vê o efeito na modelagem dos benefícios. Fora que as coisas que a gente está pensando com o Djalma, pequeno não funciona. Otimizar a transmissão no Brasil tem que ser coisa grande, que o sistema é muito, muito robusto, né? Ok?